Claque. Pessoal, bom dia mais uma vez a todos e a todas, tá? Desculpa esse pequeno problema que a gente teve. Gente, por favor, se a minha memória não falha, presta bem atenção, nós fomos embora na última aula com isso aqui. Tá? Foi a última coisa que eu fiz, certo? Só para diferenciar o que é tempo e clima, todo mundo se lembra disso? Gente, sim ou não? Beleza, então vamos começar uma aula, vamos lá. Então é isso aqui. Agora presta atenção, a gente diferenciou isso aqui, falamos o que é tempo, lembra? Se eu pedir para alguém dar um pulo lá fora, a pessoa vai lá para mim olhar como é que está o tempo ou o clima? O tempo, exatamente, o tempo é agora, certo? O clima é o conjunto de características de uma região. Pode mudar? Pode mudar. Mas é uma coisa muito mais demorada, até. Que a gente botou aqui aquecimento global, tudo aquele negócio de aumento de temperatura, tá bom? Agora aí tem mais uma coisa. O que é? A gente tem que diferenciar isso aqui. Isso aqui o quê? O que é um fator climático e o que é um elemento climático. Isso aqui eu não fiz com vocês, fiz? Não, certo? Então vamos lá. Presta atenção. Pessoal, o fator climático é o seguinte. Desculpa, mas é teu nome mesmo. Vivian, é assim, Vi. Existe um ditado no mundo masculino, uma lenda, que não existe mulher difícil, que existe a mulher mal cantada. Machista, vagabunda, já vai jogar coisa em mim, calma, presta atenção. Vi, por favor, será que alguma vez, com todo respeito, será que alguma vez um barzinho, boate, alguma coisa, o que quer que seja, você já passou pela desagradável experiência, porque é meio desagradável, eu acredito que deve ser, de você estar lá e de repente ter um marmanjo olhando para você e fazendo assim, ó. Já viu isso? Porra! É porque tudo bem, nós somos homens, mas não deve ser legal, cara. Não vai ficar o cara fazendo careta pra mim, você entendeu? Beleza? É complicado. Agora, presta bem atenção. Não queira negar pra mim. A maneira como um rapaz conversa com você não é uma das coisas que você leva em consideração para decidir se dá uma chance pra ele ou não? É ou não? Não, depende não. Não vem com o papo furado. Fala sério. É. O que custa admitir? Marcelo, vai que o cara tem um papo agradável. O cara tem um papo bom. O cara tem uma conversa legal. Entendeu? Seria diferente daquele cara que chega. Oi, tudo bem? Como é que você está? Desculpa, eu vim falar com você porque eu acho que eu te conheço de algum lugar. Como é que é? Tá vendo a nossa sorte? A reação é todo mundo rindo. A nossa sorte é essa. As meninas dão uma risadinha e tal. Mas lá dentro da cabeça tá assim, não, de novo não. Eu não vou escutar essa merda de novo. Toda a mesma coisa, acho que te conheço de algum lugar. Por isso que de repente ela já vai virar e falar, oi, tudo bem? Acho que eu te conheço de algum lugar. É verdade, por isso que eu não vou mais lá. Pronto, já tora o cara. Eu não tenho mais saco, pô, pra escutar esse troço. Certo? Então, com todo respeito, aí é que a brincadeira, sabe? Influencia. E se influencia, é um fator, Vi. Tudo que é um fator influencia. É um fator. Beleza? Peraí. Você quer dizer então que esses aqui são os fatores que influenciam no clima de Mato Grosso? Sim. Primeiro deles, latitude. Lembra o que é, Léo? O que é latitude? Exatamente, Marcelo, é uma distância em graus entre um ponto num determinado paralelo e o Equador, pois isso é tranquilo, Marcelo, é fácil. Quanto mais perto do Equador, mais quente, quanto mais afastado, mais frio. Certo? Isso é tranquilo. Pessoal, onde que vocês acham que nesse momento, agora, 8 horas da manhã que seja, certo? Onde que provavelmente a temperatura está mais baixa? Cuiabá ou Porto Alegre? Cuiabá ou Porto Alegre? Qual das duas cidades é mais afastada do Equador? Cuiabá ou Porto Alegre? Tá vendo? Por isso que você vai na direção do polo, vai esfriando. Então a latitude influencia. E como você lembra, Mato Grosso está na zona intertropical, é quente. Nós estamos perto do Equador. Estamos perto, então é quente. Influencia. Outra coisa. Vou começar por aqui. Qual que é a disciplina que eu falei para vocês na aula passada, que é a mais importante mesmo? Muito obrigado. Olha só o nome. Continentalidade. Está te lembrando o quê? Continente. Continente lembra uma coisa o quê? Terra, sólido, claro, é aqui dentro.
Se eu falasse, por exemplo, Maceió, seria um exemplo de quê? Marcelo, maritimidade, você está perto do mar. Aí você está perto do mar. Então você tem continentalidade, nós, Goiânia, Campo Grande, Palmas, e você tem maritimidade. Salvador, Maceió, tal, beleza? Muito bem. Agora eu pergunto, Cuiabá pode fazer 40 graus, sim ou não? E Salvador, na Bahia? Também. Onde que a sensação de quente é maior, aqui ou lá? Por quê? Marcelo, porque lá tem o mar para você tocar calor, você tem o oceano, é sólido e líquido. Aqui não, você está no centro da América do Sul. Você entendeu? Você não tem a massa líquida para tocar calor. Certo? Não tem. Beleza? E quando faz frio, onde que a sensação de frio é maior? Aqui ou lá? Aqui ou lá? Aqui também. Que é isso, Marcelo? Mas como? Meu querido, você nunca pulou numa noite, sei lá, na piscina, a água não está morna? Você já reparou isso? Porque às vezes você pula a noite na piscina, a água está morninha. Às vezes até a pessoa fala, sai daí. Eu falo, eu não, a água está gostosa, eu vou ficar aqui. Para que eu vou sair? Tá bom. Porque o líquido demora mais para aquecer, mas também demora mais para perder calor. Certo? Então você troca calor. E isso quer dizer que aqui em Cuiabá, quando é quente, a sensação é de mais quente. E quando é frio, a sensação é de mais frio. O que significa isso? Marcelo, a amplitude térmica é maior. O que é amplitude térmica? Marcelo, é a variação. A diferença entre a máxima e a mínima. É maior que no litoral. Pronto, acabou. Certo? E por último, massa de ar. Que é uma coisa extremamente dinâmica. E por que massa de ar é dinâmica? Pensa, olha a palavra, dinâmica. O que seria o contrário de dinâmica? Exatamente, Marcelo, o contrário de dinâmica é estática. E se você diz que uma coisa é estática, passa a ideia de que está o quê? Parada. Agora, se você fala que é dinâmica, é movimento. Certo? Então, pensa bem. Por acaso, Cuiabá está chegando mais perto do Equador, sim ou não? Não, Marcelo, não está. Cuiabá está parado aqui. Cuiabá está se afastando do Equador? Não, está aqui. O mar está vindo para cá? Não. Cuiabá está indo para perto do mar? Não. Então essas coisas não mudam. Agora, e massa de ar? Marcelo, massa de ar se movimenta. Ela é dinâmica. Certo? Ela se movimenta no espaço. Entendeu? Por que faz frio aqui em Cuiabá? Porque uma massa de ar frio vem para cá. Pô, se não fosse isso, não fazia frio, caramba. Tá vendo? Ela é dinâmica. Você entendeu? Então, nós temos aqui 3 massas que atuam mais intensamente no nosso território. Certo? Que a equatorial continental se forma na Amazônia, quente e úmida. A tropical continental se forma lá no Chaco paraguaio, é quente e seca. E a polar atlântica, que se forma lá na Antártica, lá na região subantártica, sul da América do Sul, que é fria e úmida. Essas 3 atuam aqui. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, esses são os principais fatores que influenciam no clima de Mato Grosso. A latitude, a continentalidade e o deslocamento de massas de ar. Agora, se fator influencia, vi e elemento, o que é? É isso aí, pode ler, tá aí para colar. É isso mesmo, tá certinho. Marcelo, elemento é uma coisa que você pode sentir, é algo que é sensível, é algo que faz parte do clima. Faz parte dele. Com todo respeito, olha só. Lá vou eu, né? A gente tem esse recurso aqui, né? Vi, presta bem atenção. Aqui porque ele foi meio preguicinha, só está faltando isso. Por acaso tem a temperatura aqui? Tem, Marcelo, a temperatura está ali, por 24 graus Celsius. Por acaso tem a umidade? Tem, Marcelo, a umidade está aqui, por 74%. Por acaso tem o vento? Tem, Marcelo, o vento está aqui. Certo? Ele está falando qual é a direção, qual é a velocidade, está tudo aqui. Qual é a única coisa que está faltando? Pressão. Ele foi meio preguiça, não botou a pressão aqui. Ah, Marcelo, uma pressão é elemento. Gente, por favor, será que alguém aqui, alguma vez andando de avião, andando de carro, subindo, descendo uma serra, alguma vez seu ouvido já fez isso aqui, ó? Sim ou não? Você sentiu ele doer? O que variou?
A pressão, pô, então varia, é elemento, você sente. É uma coisa que você sente. Então você percebe que tudo que eu falei está aí. Está aí. Temperatura, umidade, pressão e vento. É elemento climático. Faz parte do clima. É uma coisa que você pode sentir. Beleza? Então, fator influencia. Elemento faz parte. Tá claro? Muito bem. Agora, o que nós sabemos do Brasil? Marcelo, a gente sabe que 92% do Brasil está na zona intertropical do planeta. Então significa que o predomínio é de clima quente. O único lugar do Brasil que tem 4 estações mais bem definidas e é mais frio é o sul do Brasil, só. O resto aqui é tudo quente. Beleza? Agora, como é que é Mato Grosso? Aí é fácil, moçada. Primeiro, pessoal, se você sabe que a linha do Equador passa por aqui, a linha do Equador, beleza? Certo? De novo, primitiva derivada. Se a linha do Equador passa por aqui, tá na cara que provavelmente o cara vai classificar o clima como de que tipo? Marcelo, equatorial. É onde passa a linha do Equador, pô. Tranquilo. É clima equatorial, é o clima típico da Amazônia, Marcelo. Certo? E outra. Pessoal, isso aqui é um climograma ou climatograma. Por favor, o que vocês acham que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses do ano. Muito obrigado. O que vocês acham que é a linha vermelha? Temperatura vermelho lembra o quê? Quente, calor é a temperatura média. O que são as colunas azuis? A quantidade de chuva. Azul lembra água. A quantidade de chuva. Tá aqui, pô. Tranquilo. Beleza? E o cara está falando mês a mês. Certo? Agora veja bem, moçada. Veja bem. Aqui você tem a temperatura em graus Celsius. Ou Fahrenheit. Mas vamos ficar com graus Celsius. Tá? E aqui a quantidade de chuva. Ah, Marcelo, essa é uma coisa que eu não entendo. O que foi? Marcelo, muitas vezes, quando tem previsão do tempo, essas coisas, o pessoal fala de chuva, Marcelo, que está precisando aqui em Cuiabá, talvez dia 7 agora caia. Porque geralmente a nossa referência é sempre dia 7 de setembro, chuva do caju, essa coisa toda. Certo? Beleza? Então, muitas vezes o cara fala lá na previsão. Ah, hoje aqui em Cuiabá, a previsão é que nós teremos uma chuva de 30 milímetros. Aí, mas peraí, Marcelo, milímetros? Pô, como é teu nome mesmo, Elaine? Desculpa. É? Como? Elaine, por favor, pega a sua garrafinha. Qual é o volume dela? Dá uma olhada no rótulo, está escrito aí. Só olha a água puríssima, tá. 300 e... Tem aí? 497, o quê? ml. Olha que interessante. Você tem mililitros, você pode ter litros, você pode ter metro cúbico. Tudo isso aqui é volume. É volume, é água. Você entendeu? Agora, o que é milímetro? Marcelo, milímetro é uma distância linear. Você pode ter aqui 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Agora eu pergunto, como é que você vai medir volume de chuva com milímetro? Não dá, Marcelo. Tem que ser em litro. Esse troço está errado. Não está, não. O que você tem que saber, rapidinho, é só isso aqui, ó. Um milímetro de chuva, quando o cara fala que vai chover 1 milímetro, o que é isso? É 1 litro de água por metro quadrado. Só isso. Então você imagina 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Pronto. E 1 litro de água aqui dentro. É 1 milímetro de chuva. Acabou. Pronto. Só isso. Você entendeu? Beleza? Pessoal, todo mundo entendeu? Gente, sim ou não? Tá muito desanimado, pelo amor de Deus. Vamos botar vontade aí. Agora, olha só. Pessoal. Temperatura média. 25. Tá aqui, ó. 30, 20. 25 graus. Ah, Marcelo, mas 25 é até fresquinho, meu querido. Vamos desfazer uma lenda aqui, ó. Tem gente... Só para reforçar essa questão do estereótipo, Cuiabá, é 2 estações do ano, inverno, inferno, sei lá o que, quente, inferno, Cuiabrasa, essas coisas que estão falando aí. Presta atenção. Moçada, se alguém algum dia
falou para você que a temperatura média aqui em Cuiabá fica na casa dos 30, 35 graus. Essa pessoa está te emprenhando pelo ouvido. Está falando besteira. Mas que é isso, Marcelo? Mas é todo dia. Meu querido, presta bem atenção. Você entendeu. Conta comigo. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Eu vou até 5 da manhã, porque 6 horas da manhã o sol já está nascendo. São 6 horas de um dia. O dia tem 24, são 6, 25%. Eu pergunto, por acaso nesse período aqui, não é muito comum a temperatura aqui em Cuiabá ficar na casa de 21, 22, 20, 19, uma madrugada fresquinha, sim ou não? É comum, é normal. É normal, a superfície está perdendo calor. Agora, 25% do dia, você vai ter essa temperatura. Como é que vai me dar uma média de 35? Como é que vai me dar uma média de 30? Fala para mim que 7 horas da manhã já está fazendo 30 graus. Para com isso, pô, para de exagero. Presta bem atenção. Quando você fala a média, significa que você tem que começar a medir temperatura 1 hora da manhã. 1 hora da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, meio-dia. 1 da tarde, 2, meia-noite. Quantas medições você vai ter? 24. O que você tem que fazer? Marcelo, soma e divide por 24. Pô, você tem uma média simples. Soma e divide por 24. Ou então você estabelece uma média ponderada, um desvio padrão, pronto, beleza. Você vai ter a média do dia. A média. Você entendeu? Agora, gente, não é possível. Se você tiver durante 6 horas do dia, 6 horas do dia, essas 6 horas que eu falei, de meia-noite até 5 da manhã, 21, 21, 21, 21, 21, 21 graus. Imagina como que não tem que ser as outras temperaturas para te dar uma média de 30. Quanto que tem que ser? 45, 44, para te dar uma média de 30. Não tem como. Então ponha na cabeça que quando alguém descreve para você um tipo de clima que tem uma temperatura média de 25 graus, 26 graus, esse aqui é um típico clima quente. Quente. Ele é quente. Ele não está dizendo que não pode fazer 40. Pode. Isso aqui é a média. A média. Você entendeu? E é uma média elevada. Certo? Qual é a temperatura média do planeta Terra? Pode chutar. Fala. Fala, Chuchu. Você falou? Fala. Chuta. Não. Tá maluco? Marcelo, 14, 15. A temperatura média do planeta Terra é 14, 15 graus. Se você tem uma temperatura média de 25, 26, é 10, 11 graus mais quente que a média do planeta. Você entendeu? Agora, dá uma olhada na linha vermelha aqui. Beleza? Todo mundo vê, ela está bem fininha, tudo bem, mas todo mundo viu a linha vermelha. O que você percebeu dela? Marcelo, ela praticamente não oscila o ano inteiro. É uma linha reta. Ela não oscila. É quente o ano inteiro. Como é que eu vou falar que esse lugar aqui tem 4 estações do ano bem definidas? Não tem. É quente o ano inteiro. Marcelo, mas olha aí no meio do ano, tem um períodozinho de seca. Exato, tem igualzinho Cuiabá. Tem um curtinho período de seca. Certo, beleza? Agora, presta atenção. Cuiabá. Ah, Marcelo, igualzinho aqui, ó, azul e um buraco aqui no meio. Exatamente. Só tem uma coisa. Mês que mais chove. Duzentos e 5 milímetros aproximadamente. 205. 205 litros de água por metro quadrado de Cuiabá. Beleza? Mês que mais chove.
370 milímetros de chuva. 370 litros de água por metro quadrado de alta floresta. Nossa, Marcelo, deu 160 litros a mais. Mais ou menos isso. Total de chuva no ano em alta floresta. 2.281 milímetros. Beleza? Total de chuva em um ano em Cuiabá, 1.337. 1.000 milímetros a mais. 1.000 litros. Sim, Marcelo, porque essa é uma característica desse clima equatorial. Você está na região amazônica, é muito úmido. Marcelo, a turma reclama aqui de Cuiabá, mas Cuiabá pelo menos é quente e seco, ainda é bom. O pior é Manaus, cara, que é quente e úmido. Você está numa sauna a vapor. Se você sai e vai para a rua, 20 minutos andando na rua, sua camisa está empapuçada de suor, doutor. Você está numa sauna a vapor. É você imaginar o seguinte, alguém aqui já passou pela experiência aqui em Cuiabá, pela seguinte experiência, você estava à tarde na rua, tipo 2, 3 horas da tarde, quente pra cacete, certo? De repente começou a chover, 5 minutos, pá, de repente para. Sua sensação de quente, abafado, aumenta ou diminui? Aumenta, Marcelo, aquele monte de vapor d'água saindo do asfalto. Você está louco? Eu estou numa sauna a vapor. Eu estou numa sauna a vapor, pomba. Piora. Piora. Então aqui é quente e úmido. Você entendeu? Porque você está na região amazônica. E como você sabe muito bem, lá na região amazônica, nós temos um fenômeno que influencia muito no clima. Certo? Qual é, Marcelo? Esse aqui, pô. Evapotranspiração. Marcelo, evapotranspiração, como é que é isso? Meu querido, você tem que pensar o seguinte. Presta atenção. Você tem que pensar isso aqui, ó. Isso aqui. Certo? O que você tem na Amazônia, Marcelo? Na Amazônia você tem a maior bacia hidrográfica do planeta. É o maior rio do mundo em extensão, o maior rio do mundo em volume d'água. Certo? É tudo gigantesco. Tá? E você tem rio Amazonas, você tem rio Solimões, Rio Negro, Purus, Juruá, Japurá, Trombetas, Tapajós, Xingu, Madeira. É rio pra cacete. Certo? Então o que acontece? Evapora muita água. Evapora muita água da bacia, sai muita água dos rios, evapora muita água, certo? Agora, além do componente evaporação, que é da bacia e da superfície, a água também pode evaporar da superfície, você tem um componente transpiração. Ah, Marcelo, mas eu não estou entendendo. O que é esse negócio de transpiração? Então, vamos lá. Pessoal, presta atenção. Tá aqui, moçada. Esse aqui é o Carlton Cole, que é jogador era do West Ham, né? E beleza. O cara tá dando uma entrevista aí, pô. Certo? Tranquilo, o cara tá dando entrevista, tal e coisa, muito bem. Pessoal, com todo respeito, alguém tá achando que o cara tá pegando fogo? Não. O que aconteceu aqui? Marcelo, provavelmente é uma noite fria, o cara disputou a partida de futebol, certo? Se você for lá, Marcelo, chegar perto dele, a camisa dele está molhada, certo? A testa dele está molhada, ele está transpirando. Normal. O problema é que parte do suor está saindo na forma de vapor. E como o ar está frio, na hora que o vapor sai, ele condensa. E condensando, você vê a fumacinha. Então ele está transpirando no estado gasoso. Ah, mas é a mesma coisa quando está frio aqui em Cuiabá, ele faz aquele, isso, Cuiabano adora isso. Quando faz frio, né, fica, fumacinha saindo. Porque algum segredo? Não, Marcelo, veja bem, quando eu faço assim, o ar quente sai da minha boca com saliva, então ele está úmido.
certo? Mas na hora que ele vem aqui para fora, está frio. Então a umidade, o vapor condensa, você vê a fumacinha, tranquilo, certo? Agora veja bem, se um ser vivo, animal, nós, animal, certo? Nós somos animais, nós. Se nós podemos transpirar dessa maneira, o cara está transpirando aqui, beleza. Eu pergunto, um vegetal também pode fazer isso? Sim ou não? Pode, beleza. Então imagina a floresta amazônica inteira transpirando ao mesmo tempo. Pronto. Aí você vai achar que é muito ou pouco vapor d'água. Puta merda, mas a Amazônia inteira transpirando é muito vapor d'água. Certo? Beleza. E aí, o que o vapor d'água vai fazer, Marcelo? Aí, o vapor d'água vai subir. O problema é que o vapor d'água subindo, você aumenta a altitude. Aumentando a altitude, a temperatura cai. Caindo a temperatura, o vapor d'água condensa. Condensando, chuva. Ah, por isso que chove pra caramba na Amazônia. Sim, pô. É resultado desse processo. Por isso que essa massa de ar aqui é quente e úmida. É a massa que vem da Amazônia. Ela é quente e úmida. Certo? Então você tem um clima, tá, que não tem as 4 estações do ano bem definidas. É quente o ano todo. Chove pra caramba. Certo? Sofre uma grande influência desse processo, evapotranspiração, tá? Tudo bem que tem um curto períodozinho também de seca, que ele tem um período mais seco, mas chove muito mais do que aqui em Cuiabá, certo? Esse é o clima típico do nortão do estado de Mato Grosso, do extremo norte do estado, é o clima típico da Amazônia, é um clima do tipo equatorial. Todo mundo entendeu? Gente, sim ou não? Beleza, matamos a pau. Agora, o nosso é esse aqui, pô. Certo? Nossa, esse aqui. Pronto. Tá? É o que nós chamamos de um clima tropical, ou tropical continental, ou tropical semiúmido. É a mesma coisa. Ah, mas por que semiúmido? Meu querido, porque tem 2 estações do ano muito bem definidas. O verão chuvoso e o inverno seco. Ah, mas lá em Alta Floresta também. Sim, só que lá a precipitação pluviométrica, a umidade é muito maior do que aqui. Então é diferente. Nesse sentido. Você tem um curto períodozinho de seca? Também tem, mas vocês entenderam? Chove mais lá. Tá? Agora aqui não. São 2 estações muito bem definidas. E outra, presta bem atenção. Todo mundo deu uma olhada nesse gráfico aqui de Alta Floresta. Pá, bateu o olho, fixou bem, beleza. Aí, você pega o de Cuiabá. Tá aqui. Beleza? Agora, eu vou pedir para você fixar na linha vermelha. Na linha vermelha. Certo? Tranquilo. Tudo bem? Linha vermelha. O que você percebeu? Hã? Não. Hã? Não. Ah, Marcelo, não é por nada não. Você falou agora há pouco, é reto, praticamente reto. Marcelo, olha como que tem uma baixadinha mais aqui no meio, acentuadinha, ó. Aqui tem. O que significa isso? Ah, Marcelo, significa que aquela massa polar atlântica, quando chega aqui, ela provoca queda de temperatura, né? Então você percebe que aqui tem uma quedinha mais acentuada que a Alta Floresta não tem. Porque provavelmente, como Cuiabá está mais ao sul, quando a massa de ar frio chega, ela chega mais forte aqui. À medida que ela vai se deslocando para a Amazônia, ela vai perdendo o quê? Força, intensidade, exatamente. Então, se nós aqui em Cuiabá já achamos que 17 graus é frio, provavelmente lá em Alta Floresta, para eles, 20. Você entendeu? Esfriou. Certo? O referencial é outro. Você entendeu? Mas é essa massa de ar aqui, tá? É essa massa de ar que provoca esse fenômeno, que nós chamamos aqui como friagem. Friagem.
Certo, pessoal? Todo mundo aqui já aprendeu a interpretar o tempo, já aprendeu. Você saiu do barzinho, saiu da boate, saiu da festa à noite de madrugada. Você estava indo para o seu carro e de repente você percebeu que estava ventando de Várzea Grande para cá, o vento, e a hora que você olhou para cima, para o céu, meio avermelhado. O que você fala na hora? Vai esfriar, o tempo vai virar, vai esfriar. Ah, Marcelo, avermelhado. Ah, meu querido, só se você é cego. Todo mundo aqui já viu isso. Geralmente, quando vai fazer frio aqui em Cuiabá, moçada, na noite anterior, o céu fica com uma coloração avermelhada. Ele fica meio avermelhado, por incrível que pareça. Certo? Você percebe que o tempo vai mudar. Entendeu? Então, quando isso acontece, é ela subindo aqui para a nossa região. Certo? Quantos dias de frio fazem por ano em Cuiabá? Quantos dias de frio por ano em Cuiabá? Marcelo, uns 10 a 15 dias. Ah, que é isso? Eu nunca vi. À vista ou a prazo? Marcelo, é a prazo. Aqui é assim. Uma massa de ar frio chega. 3, 4 dias de frio. Esquenta de novo. Passa 30 dias. Outra massa de ar frio. 3, 4 dias. Esquenta de novo. Passa 30 dias. Outra, entendeu? Você somando tudo, uns 10 a 15 dias. Parcelado. Não é à vista. Certo? É isso que nós chamamos aqui de friagem. Por isso que você percebe que cuiabano, quando você pergunta, é fácil. Você pergunta, e aí, Dito Gonçalo, como é que está hoje? Ai, Marcelo, está fria. Já percebeu isso? Cuiabano não fala está frio. Está fria hoje. Friagem. Tranquilo. Você entendeu? Beleza? Então, essa é uma característica nossa. Ô Marcelo, tudo bem, cara, eu estou entendendo. Mas eu só estou com uma dúvida, que é aí que eu acho que pega, né? Marcelo, puta merda, cara. E essa secura aí, cara? 90 dias já sem chuva. Nós estamos aí num bagaço, pô. Né? Beleza? Com todo respeito, moçada, porque todo mundo aqui já tem a noção das coisas e tal. Quem aqui que está com uma clara sensação, que esse ano aqui está mais seco que o ano passado? Tá com essa sensação, sim ou não? Sim, Marcelo, bem ou mal que eu lembro no passado, em julho deu uma chuva, em agosto também teve. Certo? Ajudou a passar melhor. Esse ano aqui não, mas são 90 dias já, cara. A última foi em maio. Nós estamos 90 dias sem chuva e é complicado, cara. O bicho tá pegando. Então você tá com essa sensação, mas é algum segredo ser assim? Não, Marcelo. Esse que é o problema. Tem ano que você pode ter algum fator. É o ninho, laninha, você entendeu? Que influencia no clima aqui. E é um fenômeno que acontece lá no Pacífico. Então esse tipo de coisa, tem ano que chove mais, ano que chove menos. Tem ano que faz mais frio, menos frio. Tá mais seco, menos seco. Tudo bem, mas é sempre na mesma época. É na mesma época. Tá bom, e por que é seco? Cara, a secura nossa aqui, tá? Tem tudo a ver com essa aqui. É a massa tropical continental. Exatamente, tem a ver com essa aqui. Tá? Mas por quê? Porque veja bem, pessoal, presta bem atenção. Todo mundo percebeu que eu escolhi esse slide, justamente porque eu escolhi esse slide justamente porque nós estamos no inverno. Isso é um fato, beleza? Só que lá na primeira aula eu falei uma coisa para vocês dos hemisférios norte e sul, das estações do ano. Como é que é mesmo? É invertido. Significa que se aqui é inverno, o que é no hemisfério norte? Verão. Verão. Beleza? Então, quer você acredite ou não, neste momento, em Roraima, no Amapá, nas Guianas, na Venezuela, na Colômbia, é verão. É verão. E se é verão, o que significa isso? Significa que lá para cima tá quente pra cacete. Tá quente? É verão? Certo? Mas ele daí que tá quente. Pessoal, aí é o seguinte, presta atenção. Por acaso,
Se eu aqueço o ar lá fora, o ar atmosférico, se eu aqueço o ar, a pressão aumenta ou diminui? Isso, aumenta. Quem aqui também acha que aumenta? Também acha? Beleza. Claro que eu não vou ficar chateado, até parece. Mas será que para responder, a temperatura aumenta, a pressão aumenta, será que você pensou na panela de pressão? Porque tem uma lógica. Eu boto a panela no fogo. O que acontece? A temperatura aumenta. E o que acontece? Se a válvula estiver entupida, o que vai acontecer? Vai ser um acidente doméstico, vai explodir a panela. Vai explodir. Então está mais do que provado. Temperatura aumenta, pressão aumenta. Certo? Sim ou não? Na panela. Ah, Marcelo, mas por quê? Pessoal, eu fui bem claro. Se eu aqueço o ar lá fora, exatamente, é só você pegar aqui, dar uma olhadinha muito clara, certo? E você vai perceber que a atmosfera não tem tampa. A atmosfera não é um ambiente fechado. A atmosfera é um meio aberto. Agora eu pergunto, se eu aqueço o ar lá fora, a tendência dele é contrair ou expandir? De repente você até gostaria de outra palavra, dilatar. Mas vamos usar expandir. A tendência é expandir. Agora, se o ar expande, as moléculas se aproximam ou se afastam? Mas elas se afastam. Agora, se as moléculas se afastam, a pressão entre elas aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Diminui, Marcelo. Por isso que se eu botar uma pessoa lá fora, tipo quartel, em formatura, num sol do cacete, daqui a pouco o guri desmaia. Pum! Ele desmaia. Ele ficou no sol, o sol vai aquecer a pele dele, o vaso sanguíneo vai dilatar, dilatando para o mesmo fluxo de sangue, a pressão cai. Caindo a pressão, ele vai desmaiar. Tranquilo. Então está mais do que provado, moçada. Temperatura alta significa pressão baixa, por incrível que pareça. E temperatura baixa, o ar está comprimido, é pressão alta. E aí nós temos uma coisa que não tem como, é uma lei. É uma lei. É isso aqui, pô. Isso é uma lei da circulação atmosférica. O vento sempre circula de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Ele sempre circula de uma zona anticiclonal para uma zona ciclonal. É isso que ele faz. Sempre. Então o que vai acontecer? Moleza. Nós estamos aqui no inverno. O pessoal aqui está no verão. Quente pra cacete. O que a massa da Amazônia vai fazer? Uai, ela vai lá para cima. Ela vai lá para cima. Ora, se aqui está quente pra caramba, a pressão está baixa. Se a pressão está baixa, eu vou para cá, pô. Então, quer você acredite ou não, moçada, por incrível que pareça, certo? Pessoal, todo mundo aqui sabe que Boa Vista é capital de Roraima. Tá aqui, ó, Boa Vista. Você entendeu? Beleza? Como? Rondônia é Porto Velho, né? Tá aqui, ó. Pss. Olha que loucura. Tá aqui Roraima. O que está acontecendo conosco agora mesmo? Marcelo, estamos na época mais seca do ano. É a época mais chuvosa deles. Porque lá é qual estação? Verão. Verão. Agora, olha o que acontece em dezembro, janeiro e fevereiro. Que para nós é qual estação mesmo? Para eles é o quê? Então o clima é o mesmo, pomba. Só muda a época do ano. Você entendeu? Enquanto nós estamos na secura, eles estão uma chuva do caramba. A hora que nós estamos com a chuva, eles estão no seco. É o mesmo clima. É tropical também. Gente, todo mundo entendeu? Pessoal, sim ou não? Muito bem, só tem um problema. Pessoal, inverno. A massa da Amazônia está para lá. Está chovendo para cacete aqui. Então ela não desce. Beleza? A massa polar sobe
Mas ela só sobe quando? Ah, Marcelo, de vez em quando, né? De vez em quando ela vem, como você falou, 3, 4 dias, esquenta de novo, certo? Então isso significa o seguinte, se essa massa não desce, e essa só sobe de vez em quando, quer dizer que vai ficar um buraco aqui? Então o que vai acontecer? Qual? A amarelinha. A amarelinha. Como essa aqui não desce e essa aqui só sobe de vez em quando, isso aqui começa a crescer como se fosse uma bolha. Não, olha onde que ela está. Ela não chega aqui, meu querido. Olha o que acontece, presta bem atenção. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Vamos lá? Capital de Alagoas, certo? Maceió. Tudo bem? Tá aqui, Maceió, certo? Agora, você vai comprar um pacote turístico para ir para Maceió agora? Você quer ir para a praia com chuva? Tá vendo como que agora o pacote turístico para o Nordeste está barato? Porque é baixa estação, meu querido. E por que é baixa estação? Marcelo, putz grila. Porque é justamente a época do ano que a Polar Atlântica também sobe pelo litoral e chocando com a Tropical Atlântica, chuva. Agora, se já está chovendo aqui, como é que vai sobrar umidade para passar para cá? Nós estamos longe do litoral. Pô. Se a gente estivesse perto do litoral, tudo bem. Mas não é maritimidade e continentalidade. Nós estamos no centro da América do Sul. Pô. Então isso aqui vai crescendo. Uma bolha de ar seco. Você entendeu? Que vai tomar conta dessa parte central do Brasil. Por isso que o nosso inverno é seco. Agora, o que vai acontecer em dezembro mesmo, Marcelo? Verão. E como é verão no Brasil, o que vai acontecer aqui? Vai estar quente pra caramba. Dia 21 de dezembro, os raios solares vão estar em cima do tópico de Capricórnio aqui, é solstício. Significa que se aqui vai estar quente pra cacete, a pressão é alta ou baixa? Baixa. O que a massa da Amazônia vai fazer? Ela vai descer atrás da baixa pressão, porra. Quem é que está no caminho? Nós. O que ela traz para nós? Chuva. Por isso que a Cuiabanada fala. Como é que é mesmo? Ah, Marcelo, aqui é fácil. Quando venta de sul, é frio. Quando venta de norte, é chuva. Meu querido, começa a prestar atenção. Tudo quanto é chuva que você vai começar a ver daqui por diante, geralmente ela vai entrar aqui pelo lado do Mãe Bonifácia. Você sempre vai dar uma olhada, vai estar para cá, chapada. Por que você está apontando para lá, Marcelo? Porque para lá é norte. Para lá é norte, para cá é sul. Então ela vai ter que vir por ali. Certo? Que ela vem da Amazônia para cá. Todo mundo entendeu? Gente, sim ou não? Fala, Chuchu. No slide anterior. E aqueles alísios lá que vem no slide anterior? Ele que traz alísios de sudeste. Isso, esse aqui. Vem pra cá. Ele que traz a chuva desse. Não, está chovendo aonde? Que vai vir próximo. Não, é da Amazônia. É da Amazônia. Nada, isso aqui só colocou para ele mostrar a direção do vento para você, que devido à rotação da Terra ele tem essa deflexão. Mas na verdade ele influencia aqui no litoral. Por isso que você viu Maceió com chuva. Certo? Se fosse para pegar, só para você ter uma referência, tá? Já falamos de Maceió, tá bom? Vamos lá. Olha só. Recife. Olha só. João Pessoa. Qual delas que é diferente? Qual?
Não tem como, pomba. Tá aqui, ó, baixa estação. Você vai para lá agora com chuva. Agora, final do ano, chove. Menos. Aí você quer ir para a praia. Aí é alta estação. Gente, todo mundo entendeu? Pessoal, sim ou não? Então matamos a pau, moçada. Pronto. São 2 tipos de clima, certo? Aqui em Mato Grosso, grosso modo, tá? O equatorial, clima típico do norte, certo? Área de floresta amazônica, forte influência da evapotranspiração, chove mais, a precipitação é muito mais intensa. E o nosso, que é o clima tropical, típico do Cerrado, certo? Verão chuvoso e inverno seco. 2 estações muito bem definidas, de vez em quando a massa polar chega aqui, friagem, beleza? É o nosso aqui. Todo mundo entendeu? Gente, sim ou não? Ó, só tem uma observação. Pessoal, sinceramente falando, vocês viram que nos fatores climáticos eu não coloquei altitude. Vocês se lembram que na aula de relevo eu falei que Mato Grosso não tem um lugar acima de 1.200 metros. Não tem. Tá? Então presta atenção. A cidade mais alta de Mato Grosso não é Chapada. É Alto Taquari. Beleza? Chapada dos Guimarães é a 2ª cidade mais alta de Mato Grosso. Tá? Como vocês se lembram, eu expliquei para vocês o que é isso aqui, gradiente térmico vertical, na aula passada. A cada 1.000 metros que você sobe, a temperatura cai em média 6 graus Celsius. Beleza? Então é óbvio que nessas 2 cidades, ou até mesmo nas cidades que ficam nas áreas para Mato Grosso, mais altas, como Tangará da Serra, como Primavera do Leste, certo? Primavera está a 600 metros quase. Tangará também. Então aí o fator altitude para Mato Grosso faz com que geralmente a temperatura seja um pouco mais o quê? Amena, mais amena. Certo? Não é tão quente quanto aqui, devido ao fator altitude. Beleza? Só que a maioria dos climatologistas não considera para Mato Grosso a variação clima tropical de altitude. Você está vendo que o pessoal gosta de clima tropical de altitude para essa área aqui do Brasil. Aqui você está em Petrópolis, Teresópolis, Campos do Jordão, Atibaia, Vinhedo, você entendeu? É serrana, cidade serrana, gente. É cidade serrana. Campos do Jordão está a 1.600 metros. Entendeu? Beleza? Então, como vocês estão vendo, não tem o amarelinho aqui para Mato Grosso. Então, geralmente são esses 2, equatorial e tropical. Certo? Agora, essas cidades de Mato Grosso têm um pouco influência da altitude. Para o nosso parâmetro aqui, tá? Certo? Do que é altitude? 600, 700 metros. Alto Taquari está a 930. Tá joia? Pessoal, todo mundo entendeu? Gente, sim ou não? Maravilha. Então terminamos, tranquilo, vamos avançar. Isso aqui tá sussa. Beleza? Vegetação. Vamos começar. Outra coisa. Vai lá. Aqui é o seguinte. Pessoal, por favor. Todo mundo está vendo o mapa aqui. Por acaso, vocês estão vendo alguma parte do mapa aqui que não tem uma cor nele? O mapa do Brasil, alguma parte que não está colorida. Você está vendo? Não. O Brasil inteiro está colorido. Significa então que o Brasil inteiro, é só olhar na legenda. Se eu disser que isso aqui é um mapa temático, o que significa isso? Como? É claro, Chuchu, penso óbvio, palavra primitiva derivada. Se eu falei que o mapa é temático, ele tem um tema. Se você vai para Disney e tem um parque temático, é porque ele tem um tema. Magic Kingdom, Universal, sei lá o quê, pô. Beach Park, é aquático, é temático, tem um tema. Qual é o tema dele? Marcelo, vegetação, está aqui, ó. É o tema dele, é a vegetação do Brasil. E você está vendo que ele está todinho colorido.
Não tem nenhuma parte dele que não está colorida. Você entendeu? Muito bem. E agora, o que mudou? E tem umas áreas aí que estão em branco. Exatamente. O que mudou? Marcelo, o tema do mapa. Não, mas olha aqui, Cerrado, Caatinga, é a mesma coisa. Não. Esse mapa aqui é um mapa de tipos de vegetação do Brasil. Está aqui, ó, todos os tipos de vegetação do Brasil. Ah, mas ali é esse mapa aqui, o que é? Esse aqui é um mapa de domínios morfoclimáticos. Moçada, domínios morfoclimáticos, essa expressão é uma expressão criada pelo professor Aziz Absaber. Tá, beleza? É uma expressão criada por ele. Tá joia? E essa expressão criada por ele procura caracterizar uma determinada área onde você tem o predomínio de um tipo de estrutura geológica, de um tipo de relevo, de um tipo de clima e um tipo de vegetação. Certo? Marcelo, peraí, volta o mapa para mim. Tá bom, voltei. Marcelo, por favor, o Pantanal Mato Grossense é aquele marrom ali? Qual marrom? Esse que está ali para a esquerda. Esse aqui? É ele mesmo. Pantanal Mato Grossense. Ah, mas ele está colorido. Falou bonito. Ah, então ele é um tipo de vegetação. Claro que é, está aqui na legenda. Pantanal é um tipo de vegetação. Sem problema. Ah, mas agora ele está em branco. Como é que pode? Porque ele não é um domínio morfoclimático. Mas como que... Marcelo, não é possível. Meu querido, presta atenção. Por acaso, o Pantanal Mato Grossense tem uma estrutura geológica definida? Tem, Marcelo, é uma bacia sedimentar, pô. Você falou na aula passada. Toda planície é sedimentar. Ele é uma planície sedimentar. Muito bem. Ele tem uma forma de relevo predominante? Tem, Marcelo, você acabou de falar, pô, é uma planície. É uma planície, pô. Tudo bem. Ele tem um tipo de clima predominante? Claro que tem, Marcelo, é o mesmo de Cuiabá, pô. Você vai falar para mim que o clima de Poconé é diferente daqui? Não é. Tropical, verão, chuvoso, inverno seco. É a mesma coisa. Agora, pessoal, com todo respeito, fala para mim. E aí? Ah, não estou entendendo. Claro que tá, pô. Fala para mim qual que é o tipo de vegetação que predomina no Pantanal. Ou tanto que tem. O que fica parecendo? Marcelo, fica parecendo que ele é uma colcha de retalhos, pô. Ele é um mosaico, entendeu? De vegetação. Olha o tanto que tem. Certo? Por isso que ele não é considerado um domínio. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Uma pergunta assim, não estou dizendo que ele vai fazer, mas se eventualmente fizer, vai saber. Se o cara colocar lá na prova para você, quais são os biomas existentes em Mato Grosso? Quais são os principais tipos de vegetação existentes em Mato Grosso? Amazônia, Cerrado e Pantanal. Biomas, tipos de vegetação, floresta amazônica, Cerrado e Pantanal. Acabou. Agora, se o cara colocar, de acordo com a classificação do professor Aziz Absaber, quais são os domínios morfoclimáticos existentes em Mato Grosso? Amazônia e Cerrado. O Pantanal não é. Não. Não é. Beleza? Não é. Tá certo? Só essa observação. Tá? O mais comum é ele perguntar o quê? É perguntar os biomas, que a resposta todo mundo sabe. Certo? É Amazônia, Cerrado e Pantanal. Pronto, isso é o mais comum.
São os 3 tipos de vegetação, os 3 biomas existentes em Mato Grosso, mais importantes. Pronto, beleza. Certo? Que são esses 3 aqui. Tá? Amazônia, Cerrado e Pantanal. Mas se ele for para esse lado, domínio morfoclimático, de acordo com a classificação do professor Assis, só Amazônia e Cerrado. Pantanal não. Gente, todo mundo entendeu? Pessoal, beleza? Tudo bem. Agora vamos lá. Moçada, presta bem atenção. Vamos começar pelo mais típico, né? Depois a gente vai para o outro. Olha só. Cerrado. Tem conta em banco? Beleza. Já tirou extrato bancário? Beleza. Escreve com X ou com S? Extrato bancário. X ou S? Você está chutando ou você tem certeza? Sério? Não fica, minha querida. Não é, presta atenção. Tá bom, se você não gosta, tem que... Ah, não, é subjetivo, claro, tem que respeitar. Você já está formada, né? Qual que é? Quer dizer que você pode me analisar a cabeça, né? Você pode me detonar. Eu não posso perguntar para você nada, né? Não, estou brincando. Mas você fale-me sobre sua infância. Fala danado, estou brincando. Né? Mas vamos lá. Alguém te ajudou lá atrás. Desculpa, mas é teu nome mesmo? Thaís. Desculpa se eu esqueci, Thaís. Alguém ajudou lá atrás e falou que é com X. Marcelo, extrato bancário é com X. Prova para mim. Não. Não. Prova. Opa. Pss. Gostei. Marcelo, veja bem. Eu estou tirando o papel da máquina. Tirando o papel da máquina. O papel sai, eu tiro ele da máquina. Marcelo, a partir do momento que eu tiro ele da máquina, pelo amor de Deus, o que vem na minha cabeça é o verbo extrair, é o prefixo, EX. Eu vou expulsar o jogador de campo. Para fora. Para fora. Está expulso. Ah, vamos ter uma atividade extra classe. Fora da classe. Ah, eu vou extrair o dente. Tirar ele. Ah, eu vou extirpar o tumor. Tirar ele. É o prefixo, Marcelo, é X. Então, extrato bancário. Extrato de tomate. Tranquilo. Eu vou tirar o extrato do tomate. Beleza. Com X. Lembra que eu falei para vocês? Língua portuguesa. Sempre tem. Ligado. Certo? Só que ali eu escrevi extrato com S. Está ali, ó. 2 extratos vegetais distintos. Com S. O que é extrato com S? O que é? Marcelo, vamos supor que um professor aqui, sei lá, direito, qualquer, ou sociologia que vai cair, sei lá se vai cair ou não. Vamos supor que esse professor falasse com vocês sobre a estratificação da sociedade brasileira. Do que ele está falando? Não, isso, extrativismo é com X, você está extraindo. Agora é com S. Não, estratificação da sociedade brasileira é com S. Do que ele está falando? Opa, Marcelo, gostei. Marcelo, está tranquilo. Se o cara fala da estratificação da sociedade brasileira, ele está falando que a sociedade brasileira tem classe A, tem classe B, tem classe C, tem classe D, tem classe E, grosso modo, de acordo com a renda. Então, a ideia de extrato com S, estratificação, é como se fosse uma divisão em camadas. Ah, mas eu não estou entendendo em camadas, meu querido, é só olhar a foto. É o que a gente está dizendo. O que você está vendo aqui são dois extratos vegetais distintos. Quais são? O arbóreo e o arbustivo herbáceo. Pronto. Esquece o que está no chão. Esquece o que está no chão. Não olha. Olha só para cima. Olhou? Olhei. O que você está vendo? Marcelo, a decoreba do ensino médio.
árvores de porte pequeno, médio, casca grossa, galhos retorcidos, raízes profundas, espécies como piquezeiro, cajueiro, barbatimão, pau-terra, lixeira, está tudo aqui. Está tudo aqui. Agora, esquece o que está no ar e olha só o chão. O que você está vendo? Ah, Marcelo, raízes, rizomas, tubérculos, capim, arbustos, espécies como quebra-pedra, cansanção, fedegoso, nó de cachorro, picão, cidreira. Está tudo aqui, pô. Está tudo aqui. Então eu tenho dois estratos vegetais distintos. O arbóreo e o arbustivo herbáceo. Acabou. 2 camadas. Pronto. Certo? Agora, em qual dos dois está a maior parte da biomassa vegetal? Está no ar ou no chão? Exato, Marcelo, a biomassa está aqui, a maior parte aqui está no chão. Está no chão. A maior parte da biomassa vegetal está aqui, ó. Tranquilo. Beleza? Todo mundo entendeu? Moçada, isso aqui é o cerrado. Isso é o cerrado. Tá? Agora aí ele tem as características dele, moçada. Ele tem as características dele. Por exemplo, por acaso, queimada. Queimada faz parte do ciclo natural do cerrado? Marcelo, sim, por incrível que pareça. Eu sei que tem esse troço todo aí, Marcelo, que está tendo. Mas queimada no cerrado pode acontecer de maneira espontânea. Pode. Temperatura elevada, umidade relativa do ar baixa pra caramba, vegetação ressecada, pega fogo. Ele é adaptado a isso? Sim, Marcelo. Quantas vezes você não vai pra Chapada depois de uma queimada, aquele monte de árvore, tudo preto, carbonizado? A hora que cai a primeira chuva, começa a brotar folha. Caramba! Né? Floração do cerrado. Caramba, ele é adaptado a isso. Ninguém está defendendo o que tem que fazer. Claro que não é péssimo, certo? Mas ele é adaptado. Ele é. Certo? Tranquilo. Beleza? Outra coisa. E o galho retorcido? Por quê? Nenhuma ideia? Não? Mas teu nome, querida? Jaque, é assim. Jaque, infelizmente para as moças, né, parece que vocês têm uma propensão, uma tendência maior a sofrer com um negocinho chamado osteoporose. Não é que nós não temos também, talvez sim, não me lembro, mas parece que nas mulheres isso é mais forte, é isso? É isso, muito bem. Você lembra o que é osteoporose? Marcelo, é perda de cálcio, né? Você vai perdendo cálcio, você tem que tomar suplementação, papapá. E aí, com a perda de cálcio, o que pode acontecer? Marcelo, você pode ter deformações nas juntas, nas articulações, certo? A coisa pode ficar toda deformada, atrofia. Vocês já viram isso? Então, olha só o que a carência de um elemento químico, cálcio, pode provocar no corpo humano. Marcelo, eu entendi. Você está apostando para a seguinte possibilidade: a composição química do solo. Porque o solo do cerrado é naturalmente ácido, é latossolo, é um solo álico, né? E o álico porque tem muito alumínio. E o alumínio é um elemento anfótero. Dependendo do meio que ele se encontra, ele pode acentuar características de acidez ou de alcalinidade. Então ele é naturalmente ácido. Certo? Tranquilo? Então composição química, galho retorcido. É uma coisa que o pessoal coloca. Se carência de cálcio pode provocar isso aqui, por que a composição química do solo não poderia provocar um galho, certo, retorcido? Entendeu? E aí tem uma segunda coisa. 2 possibilidades que o pessoal coloca. Qual outra, Marcelo? O fogo. Marcelo, o fogo é, por incrível que pareça, pelo seguinte, Jaque. As árvores, quando os galhos crescem, elas crescem numa extremidade conhecida como gema apical. Você pode ter gema axial também, mas é gema apical. É um tecido piloso, tem muito pelo. Até o pelo, não sei se vocês já perceberam. Vocês já perceberam que tem muita folha do cerrado, que quando você passa a mão nela, você tira um pelinho dela? Sim ou não? Exato, é pilosidade, certo? Ou então lixeira, que é uma folha bem áspera. Você fala que é uma folha coriácea, ela tem aspecto de couro. Ela é bem dura, bem áspera. Você entendeu? Então, esses pelinhos, eles são uma proteção natural, é uma proteção natural. Agora, veja bem, tem uma queimada. A queimada vai na gema apical, que é a extremidade do galho, e de repente ela queima a gema apical. Se o fogo
queima a gema apical, o que acontece com o tecido? Ele necrosa, ele morre. Então é impossível o galho crescer num tecido morto. Não tem como crescer. Pra cá. Aí ele cresce pra cá. Você entendeu? Gente, sim ou não? Então são essas duas possibilidades para o galho retorcido. A composição química do solo e a ação do fogo. Beleza? Mas é uma característica dele. Agora, veja bem. Essa aqui é a imagem mais típica que a gente tem do cerrado. Você vai para a chapada dos dois lados da estrada, que você mais vê isso aqui. Certo? Beleza? Agora, para você ter uma ideia, tudo isso aqui você encontra dentro dele. Tá? Beleza? Esse aqui é o cerrado stricto sensu. É o cerrado típico. Certo? Agora, olha isso aqui. O que isso aqui tem a ver com a nossa história até hoje? Com a nossa história até hoje. Hã? Claro que tem. O que, moçada? Não, pasto, isso aqui, nunca vi boi pastar no meio de árvore. Não, aqui tudo bem, não, estou falando disso aqui. Ora, olha lá, está escrito, ora, Cerradão, como Mato Grosso, acabou. É um cerrado de maior porte, mais denso. Imagina a bandeirante vindo para cá, tendo que abrir picada aí no meio. Era um Mato Grosso. Tranquilo, beleza? Aqui. Você está perdido no meio do cerrado, certo? Está perdido, tá? E precisa desesperadamente de água. Que árvore que você procura? Buriti. Olha como gosta de água esse troço. Adora água. Você está no meio do cerrado, viu um monte de buriti tudo junto, pode ir para lá. Ou é um rio, ou é uma nascente, alguma coisa. Como é que nós chamamos isso no meio do cerrado? É uma vereda. Como é que é o nome do livro do Guimarães Rosa mesmo? Grande Sertão. Pronto. Beleza? Fala para mim que não está aparecendo um pouquinho aquela imagem que você tem lá no mirante da Chapada, não é assim? Já percebeu que você vai lá no mirante, você vai lá olhar, você não tem uma árvore em volta? É tudo campo. Campo limpo. Agora você pode ter campo limpo, campo sujo. Beleza, mas é cerrado. Certo? Ô, Marcelo, só uma coisa. Tem um troço que eu não entendo às vezes, é assim. Como é que esse negócio de mata ciliar e mata de galeria? Esse troço eu não entendo direito. Como é que é isso? Vamos lá. Por favor. Qual é a função dos cílios? Não. Proteger os olhos, claro, uma proteção para os olhos. Beleza. Adivinha por que o nome é mata ciliar? Mas você protege o rio. Protege o rio. Enquanto ela estiver ali na margem, você evita processos erosivos, certo? Entrada de sedimento para assorear o rio. Ela protege. Tranquilo. Ah, então é mata de beira de rio. É mata de beira de rio. Marcelo, mas aí que eu não entendo, vou tomar banho. Se é mata de beira de rio, por que a turma usa dois nomes? Porque tá ali, ó, mata ciliar e mata de galeria. Pô, mas por que tem que usar nome diferente? Pô, usa um nome só então, pomba. Não, calma, é pelo seguinte, presta atenção. Você está andando pelo rio Cuiabá. Aí, de repente, você olha para um lado do rio Cuiabá, está lá a mata, beleza? Muito bem. Aí você olha para o outro lado do rio Cuiabá, está lá a mata, beleza? Muito bem. Pessoal, por acaso, fica aparecendo para você que as copas das árvores da mata de um lado vão se juntar com as copas das árvores da mata do outro lado, por cima do rio Cuiabá, sim ou não? Sim ou não? Não, Marcelo, o rio Cuiabá é largo pra cacete, não dá. É mata de um lado, mata do outro. Ali não tem como. Então é mata o quê? Ciliar. Beleza, tá protegendo o rio. Maravilha. O rio Cochipó é mais estreitinho. O rio Cochipó é menor. E tem muitos trechos do rio Cochipó, que é muito comum, as copas das árvores de um lado se juntarem com as do outro em cima do rio. Meio que fecha. Então aí está formando o quê? Marcelo, uma galeria.
Só isso, a diferença é essa. Mas é mata de beira de rio. Tranquilo, sem problema. E você encontra. Tem. Todo mundo entendeu. Beleza? Agora, aí tem mais uma coisa. Ah, e outra, por isso que todo mundo se lembra que isso aqui, pelo novo Código Florestal, é o que mesmo? Marcelo, uma APP. Não pode desmatar. Variável de acordo com o tamanho do rio, com a largura. Pode variar de 30 até 500 metros. É APP. É APP. Certo? Beleza? Agora. Tranquilo? Tá, todos. Tem isso aqui também. Isso aqui foi a questão mais fácil da prova da Unemate do ano passado. Tá? Presta atenção. Eu sei que a palavrinha está pequenininha aqui, eu vou escrever aqui para vocês. Isso. Pessoal, por favor, qual seria a tradução de hotspot? Ponto quente. Um ponto quente. Agora, ponto quente do quê? Marcelo, veja bem, você colocou aqui um mapa, um desenho, um mapa, em que você está falando de conservação internacional. Então deve ser a galera que mexe com o meio ambiente, entidades ambientais, conservacionistas, ONGs, etc. Então esse é um conceito que tem a ver com isso, certo? E o que é um hotspot? Pessoal, um hotspot, um ponto quente, é um ponto quente de biodiversidade, certo? Quando essa galera aqui diz que um determinado bioma do planeta é um hotspot, é porque significa que essa área que eles estão falando, é um bioma que já foi muito desmatado, muito degradado, muito agredido, mas no pouco que sobrou dele, a biodiversidade é enorme. É enorme. E o Cerrado tem isso. O Cerrado é o terceiro bioma brasileiro em biodiversidade. Ele só perde para a Mata Atlântica e para a Amazônia. Só. Ele é o terceiro. O problema é que hoje, quanto que sobrou do Cerrado? Marcelo, o Cerrado sobrou mais ou menos uns 15 a 20% dele. Certo? 80, 85% dele foi pro pau. Não tem como. E outra, moçada, eu não estou dizendo, paciência, você vai fazer o quê? Eu não estou dizendo que eu sou contra, porque quando você vai lá para Primavera, vê aquele mundo de algodão, aí você vai lá para Sorriso, aquele mundo de soja, você vai lá para Sapezal, aquele mundo de soja, Campo Novo dos Parecis, aquele mundo de girassol. Cara, é a coisa mais linda do mundo. Beleza. Mas, meu querido, você tem que pensar que tudo aquilo ali era cerrado, foi pro pau. Não tem como voltar. Não tem como. Eu não estou dizendo que eu não tenho nada contra. É gente que está trabalhando, produzindo, gerando emprego, pagando impostos, contribuindo para o crescimento econômico do país. Você entendeu? Agora, o bioma foi embora. Não tem como voltar. Certo? Então, 80, 85% dele já foi. Sobrou 15 a 20%. É o que sobrou. Certo? Por isso que ele é considerado um hotspot. Ah, Marcelo, quer dizer que hotspot aqui no Brasil, só ele e a Mata Atlântica. Só ele e a Mata Atlântica. Mata Atlântica é pior ainda. Mata Atlântica sobrou em 7% dela. 7%. A área original dela era de mais ou menos 1.300.000 quilômetros quadrados. Hoje deve ter uns 90 mil. Certo? O resto já foi tudo pro pau. Beleza? Tudo bem? Tá joia? Então, se o cara usar essa expressão aqui, hotspot, Brasil, só Cerrado e Mata Atlântica. Ah, Marcelo, mas por que a Amazônia não, com todo esse problema? Meu querido, a Amazônia está tendo esse problema aí, claro que está tendo, mas bem ou mal, mais de metade da Amazônia ainda está preservada. Ainda está. Você entendeu? Não é tarde para mexer com ela. Ainda está. Aqui não, aqui 80, 85% já foi pro pau. Todo mundo entendeu? Gente, sim ou não? Beleza. Então, agora é para cá. Certo? É o outro bioma, floresta amazônica. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, perdão. Sempre pensando o mais simples possível, tá?
Pessoal, por favor, o que é uma floresta? Pronto, acabou. Não é simples, é só olhar. O que é uma floresta? Marcelo, é um monte de árvore. A não ser que você já tenha visto alguém falando assim, nossa, olha que floresta linda de capim-cidreira ali, como é que é? Uma floresta de capim-cidreira? Eu nunca vi isso. Se o cara falou que é uma floresta, é porque é uma formação arbórea. É arbórea. E como é que é a Amazônia mesmo? Marcelo, são árvores de grande porte. Árvores de grande porte. 40, 50 metros de altura. São árvores enormes, né? Marcelo, e aquele nomezinho ali esquisito? Não conheço troço não, hein? Ileia? Que troço que é esse? Cara, essa expressão aqui, essa expressão, ela foi criada pelo naturalista alemão Alexander von Humboldt quando ele andou aqui pelo Brasil. Isso foi lá no século XIX. Tá? Quando ele viu a Amazônia, falou, nossa senhora, ele até chamou, né? O pessoal chamava, alguns ainda chamam Inferno Verde, entendeu? Então ele colocou esse nome, Ileia. Porque ele está querendo dizer com isso que essa floresta é uma floresta o quê? Densa, fechada, compacta. Do céu você não vê o chão, do chão você não vê o sol. Ah, Marcelo, o que é isso? Do chão você não vê o sol? Não vê. Se você falar para mim que lá do chão da Amazônia você vê o sol, você não vê. Você vê fiapos de sol entre as árvores. Fala para mim que aqui você está vendo o chão. Aonde? Aonde? Não vê, doutor. Não vê. Você entendeu? Então ela é densa, fechada, compacta. Como? Não. Ah, não, a tendência é escuridão, tal. Não, isso sim, pode ser. Tá, beleza? Não em tempo cronológico mesmo, né? Mas a sensação sim, pode ser. Sem problema, está numa área de mata. Tá? Marcelo, higrófila. O que é higrófila? Lá vamos nós, sempre língua portuguesa, né, Vi? Vamos lá. Como é que é o nome do médico que trata de criança mesmo, Vi? Pediatra, muito obrigado. Vi, e quem gosta de criança? Por incrível que pareça, o pessoal acharia que é para responder tarado, né? Mas é isso que você está pensando. Pedófilo. Ele gosta de criança. Você viu que o pediatra, pedófilo, é criança. O filo, gostar de. Quem faz o bem ao próximo é o quê? Ah, tem sinal? Que bom. Quem faz o bem ao próximo. Marcelo, filantropo. Tá vendo? Antropo, ser humano. Filo, gostar de. Entendeu? Tá vendo filo? Marcelo, então peraí. Eu só tenho que saber então o que é esse higro aqui da frente. Não, se fosse hidro, era água. Porque eu tenho hidrômetro na minha casa. Tenho hidrante na rua, que tem água. Eu tenho direção hidráulica no carro. É fluido. Aí é água. Mas não é D de dado, é G de galinha. E o que é o higro? Não, Marcelo, aqui é o seguinte, ela gosta de umidade. É uma floresta úmida. Úmida. Certo? Você também poderia usar o termo... Isso. Ombrófila. Certo? Ah, Marcelo, o que é isso? Vem do grego, ombros, significa chuva. Então, quando você fala que é uma floresta ombrófila, certo? Pluvial, chove muito. Chove muito. Beleza? Ô, Marcelo, eu já ouvi o sinal, tá? Só para terminar, não ter que... Heterogênea. Ué, é igual essa sala. Tem homem, tem mulher, tem branco, tem... negro, afrodescendente, tem alto, tem baixo, tem com cabelo, careca, certo? Tem de tudo. Tem cuiabano, tem gente de fora. É heterogênea. É heterogênea. Certo? Beleza? Qual que é a palavra que geralmente a gente traduz para isso aqui? Marcelo, biodiversidade. Enorme biodiversidade. Certo? Marcelo, autotrófica. O que é isso? Moçada, autotrófica, tranquilo. Você é autoconfiante?
Ó, ainda bem que você respondeu sim. Tem que ser, uai. Certo? O que é uma coisa ruim? Claro que eu estou puxando para isso, né? Coisa ruim é presunção. Pessoa presunçosa é péssimo. Acha que sabe tudo, acha que isso é péssimo. Autoconfiante é bom. Se você não confiar em você mesmo, quem que vai confiar? Exato. Tem que ter autoconfiança. Claro que tem que ter. Certo? Vocês consideram uma pessoa autônoma? Sim, Marcelo, estou trabalhando, batalho meu dinheiro, moro sozinha, tal, tomo minhas decisões, ninguém manda na minha vida, eu sou autônomo, certo? O que você está entendendo do prefixo auto? Para mim mesmo, exatamente. O problema ali é o trófica. Trófos. É do grego, alimento. Ah, mas exato, ela produz o próprio alimento. É aquele negócio da Amazônia, cai folha, cai fruto, cai galho, vai tudo para o chão, superfície, e forma o quê? Uma camada de matéria orgânica em decomposição, humus. E essa matéria orgânica em decomposição vai impregnando o solo com os nutrientes. E aí o que as raízes fazem? Reabsorvem esses nutrientes. Então ela se alimenta de si mesma. Ela se alimenta de si mesma, ela produz o próprio alimento. Certo? Ela é autotrófica. Tá? Beleza? Pessoal, eu já sei que bateu o sinal. Eu quero terminar, a gente desconta, só para não ter que voltar no mesmo negócio. Presta atenção. Como? Não, uma das características dela, né? É aquele nomezinho. Aí, fala pra mim que desmatar na Amazônia, o solo é bom. Tá aqui, moçada. O que tá virando isso aqui? Pode falar o que vocês estão vendo. Marcelo, um areão do caramba. Tá virando um areão isso aqui. Onde a floresta tá, doutor, a coisa se mantém. Certo? Agora, onde o cara abriu, olha aqui. Quem que falou que o solo da Amazônia é muito fértil? É? Então por que a turma não planta soja lá? Não é um solo naturalmente fértil. Não é. Não é. Beleza? Tá ok? Outra. Vamos lá. Como é que é o nome de fazenda grande? Dedão. Brincadeira. Fazenda grande. Pensa. A turma fala que quando o cara é dono de uma fazenda muito grande, ele é um? Não. Claro que é, mas tem um nome que a turma fala, uma fazenda muito grande. Latifundiário. Fulano é latifundiário, esse cara é latifundiário, não é uma fazenda grande? Olha lá a palavra. Escolhe uma parte dela que você está sabendo o que é. Marcelo, folheada. Folheada é folha. É da folha. Latifoliada. Marcelo, a folha é grande. Latifúndio, fazenda grande. Latifoliada. A folha é grande. Certo? São folhas largas, grandes. Você entendeu? Beleza? E perennifolia. O que é? Marcelo, folhas perenes. Só juntar a palavrinha. Folhas perenes. Certo? E o que é uma folha perene? Mas isso aqui não cai, pô. Fala uma espécie de árvore aqui da nossa região aqui, que nessa época do ano está caindo folha direto dela. Não. Tá bom. Não, tá certo. Manga cai, mas o problema é que não cai tudo. Mas cai bastante. Ipê. Ipê fica peladinho, mais uma. Pensa, frutinha vermelha. Como? Siriguela, que a turma chama de jacota, jacote. Já percebeu que nessa época do ano siriguela cai tudo quanto a folha? Cai, ela fica peladinha. Então aí não é perennifolia. Agora, qual é a época do ano que você sobrevoa a Amazônia e a floresta não está verde? Qual é a época do ano? Nenhuma, não tem. Ela é verde o ano todo. Todo mundo entendeu? Gente, ok? Agora vai. 10 minutos, hein?